Então é o seguinte, eu tenho 6 pontos, né, sobre os quais eu quero falar com vocês e minha sequência está um pouco desorganizada porque os temas se imbricam, mas de alguma maneira eu quero passar por eles, né. Eu espero ontem ter mais ou menos situado vocês em relação ao problema que eu estou apresentando sobre a questão da produção do conhecimento histórico, mostrando qual foi essa guinada de 180 graus dos últimos 30 anos, né, que eu realmente considero um período de transição que acho que se completou, né? Porque mesmo os mais resistentes, mesmo aqueles historiadores mais ortodoxos, que para falar a verdade eu estou achando cada vez menos, né, no Brasil, mesmo esses estão incorporando essas mudanças trazidas pelo pós-modernismo. Eu também queria fazer uma observação, que eu estou falando pós-modernismo assim como um bloco, né, como uma síntese, né? Mas na verdade, e estou juntando no mesmo pacote chamado pós-modernismo uma série de autores que não são iguais, idênticos e falam coisas muito diferentes, né? Entre Derrida, Foucault, Barthes, Deleuze, Lyotard, Baudrillard, enfim, há enormes diferenças e eu estou falando, estou colocando todos no mesmo bloco para facilitar a exposição, né? De uma certa maneira, há os que entendem que houve uma grande ruptura entre a modernidade e o que eles chamam de pós-modernidade. E há outros que acham que não houve ruptura, que nós estamos ainda numa modernidade tardia, numa modernidade reflexiva, sei lá. Enfim, eu penso o seguinte, que aqui, para o nosso contexto, não tem muita importância. Se a gente define como moderno, pós-moderno, mas para minha cabeça e para efeitos de organização e de ser didática, eu acho que é mais fácil falar em moderno e pós-moderno. Agora, eu pessoalmente acho sim que houve rupturas muito grandes. Sem dúvida alguma, eu acho que houve rupturas muito grandes. Com tudo que você ainda tem permanências, né, com tudo que a gente pode dizer, olha, nós pintamos a Casa Grande senzala de roxo, né, nós modernizamos as velhas estruturas, eu acho também que existem coisas muito novas, e comportamentos muito novos, atitudes muito novas no nosso mundo, não só no Brasil, mas em geral, que apontam para um outro caminho mesmo, né? Então, eu prefiro falar assim, então, como pós-modernismo e modernismo. Bom, entrando no segundo item, né, que é o linguistic turn, eu vou falar rapidinho. A questão que o pós-modernismo colocou, como eu estava falando ontem, foi que havia uma hierarquia entre o conteúdo e a forma, né? O historiador ou as ciências humanas, enfim, não consideravam muito, meio que achavam secundário a questão da narrativa, do discurso, da palavra, enfim, do seu instrumento mesmo, né? E de expressão. E essa hierarquia foi questionada e, vamos dizer, de uma certa maneira se chamou atenção para essa questão do que é o discurso, da representação de discurso com a qual a gente operava. E aí toda uma crítica ao que se chama, né, e que predominou nos meios brasileiros, e ainda tem muito impacto, a teoria do reflexo, que é, vamos dizer, uma teoria de referência marxista, e cujo grande nome é o George Lukács, que é um marxista húngaro já falecido, né? Mas ele foi a grande descoberta no Brasil dos anos 60, o História e Consciência de Classe, fez assim muito sucesso, sobretudo na área da literatura, né? E a ideia era de que você contextualizava, quer dizer, o que era contextualizar nesse momento? Era você pegar as ideias, né, ou então uma obra literária, uma obra artística, que seria então do campo da ideologia, e você contextualizar num social, que seria um socioeconômico, né, as determinações daquela sociedade. Você ia mostrar como é que o Machado de Assis foi possível em função da sociedade em que ele vivia. Só que, nesse momento, se considerava, então, que essa sociedade, que a gente chegava a ela como, né, como uma coisa e não mediada por outros discursos. Quer dizer, na hora que você vai falar, bom, mas espera aí, eu estou comparando o discurso do Machado de Assis com o discurso de um economista. Mas são dois discursos. Quer dizer, só que um eu falo é o Machado de Assis, porque é literatura, e o outro eu nem falo, eu escondo as fontes, né? Eu nem falo porque é o historiador. Logo ele está falando a verdade. Compreendeu?
Quer dizer, então, quer dizer, o que você está comparando o quê? O documento, e esse historiador escreveu a partir de quem? Então, o Rio de Janeiro dele é o Rio de Janeiro de quem? Do Márcios, ou então de um viajante, ou do... Então, eu estou comparando o discurso do Machado de Assis com o discurso do viajante? Ou não? Ou é o viajante reinterpretado pelo historiador? Não é? Então, por exemplo, só para vocês sentirem a questão que eu estou falando, eu tenho uma amiga que é historiadora feministíssima da UNB, a Tânia Swain, que fez um trabalho mostrando como é que o Gilberto Freire lê a colônia a partir dos viajantes. Né? Então, os viajantes de século XVI, XVII, XVIII, né? Vêm para o Brasil e olham para as Índias. Né? Então, ela pega um texto em que os viajantes estão descrevendo que as Índias se acariciam. Elas estão à margem do rio e ele diz que elas estão, uma fica fazendo trança ou mexendo no cabelo da outra, não sei o que se acariciam. E o Gilberto Freire diz, pois na colônia havia muita, vamos dizer, libertinagem. As mulheres, as índias eram lésbicas, e não sei o que, entendeu? Quer dizer, ele pega uma informação e recorta e coloca numa categoria moderna. Né? Quer dizer, acho que provavelmente no século XVI, nem sei se as pessoas pensavam nesses termos de hétero e homossexualidade. Né? Então ele interpreta assim, e aí o Florestan Fernandes, os historiadores contemporâneos, o Caio Prado, né, dizem, pois era uma perversão na colônia. Compreendeu? Quer dizer, então, hoje se questiona muito essas formas de codificação discursiva, mostrando que o discurso produz significados, produz sentidos. E, quer dizer, bom, então o que aconteceu? A linguagem entrou em cena, né? Por isso que se chama linguistic turn, né? A virada linguística, porque a narrativa entrou em cena novamente no discurso histórico. Bom, e tem vários trabalhos mostrando como que, historicizando a exclusão da narrativa na história, para pensar por que ela está voltando, né? Ou seja, vários trabalhos que começam a pensar, bom, mas onde tudo começou? O que aconteceu que o historiador, daquele contador de histórias, de uma pessoa que incluía a narrativa no seu discurso, uma preocupação de narração, de narratividade, de repente se transformou num cientista em que o seu discurso não tem mais cheiro, não tem mais emoção, não tem mais cor, não tem mais sensualidade, não tem mais sabor, né? Perdeu a poesia. Quer dizer, bom, e aí todas essas análises mostrando quanto a construção da história como ciência, vamos dizer, se preocupou com a eliminação daquilo que era considerado fábula, mito, poesia, em oposição ao que seria o discurso verdadeiro, né? Eu gostaria de indicar para vocês um trabalho, que é o do Antônio Paulo Benatti, que está num livro que eu passei para Eliana, e também vocês podem ter acesso, se for o caso, depois a gente pensa como, lá da Unicamp, que se chama Narrar o Passado, Repensar a História, que é uma coletânea que eu organizei. Como que é? Narrar o Passado, Repensar a História. Depois a gente mostra para vocês. E é uma coletânea que eu organizei, que foi um trabalho de curso, mas eu gostei muito, eu achei que ficou muito boa. E, sobretudo, esse texto do Antônio Paulo Benatti, ele faz a história dessa... a arqueologia dessa perda, né? De como que o discurso histórico foi se esvaziando da narrativa e se transformando num discurso sério, assim, inspirado no sociológico, quantitativista, depurando tudo que era assimilado ou pensado como poético, como literário, como ficcional. E, bom, da década de 60 para cá, então, não é? Quer dizer, um grande nome nessa crítica é o Barthes. O Roland Barthes tem um artigo chamado Discurso da História, de 1970, que está nesse livro Rumor da Língua, em que ele ele vem falar sobre o efeito de realidade, né, e a ilusão realista. Ele vem falar sobre essa ilusão realista dos historiadores, que acham que estão contando o passado. Né? Quer dizer, aquela ideia, a menina do Egito, né? Quer dizer, ela está contando, ela foi para... Então, quer dizer, parece que a pessoa foi para lá no passado, não é? Os homens, os historiadores usam muito isso, assim, os homens de carne e osso. Aí eu fico pensando, e as mulheres de carne e osso, né? Aí eu brinco, porque aí eu penso na mulher com a bunda, né? De carne e osso.
É, quer dizer, e aí, que história é essa, né? Quer dizer, eu vou falar de homens de carne e osso, não é? Quer dizer, aí vai falar do Alexandre Magno, ou do João das Couves, sei lá, não importa, né? Tanto faz. Mas enfim, essa ilusão de que você fala do passado numa relação direta, sem a mediação do discurso. Ora, eu só posso falar do passado por aquilo que as pessoas falaram dele, ou pelos vestígios, pelos documentos que foram legados. É claro que nós estamos muito sofisticados, e se vocês forem visitar qualquer museu lá nos Estados Unidos, você fica impressionado com o efeito de realidade, né? Eu fui à Disney, eu fiquei impressionada a hora que eu entrei lá como que é, não, na pirâmide do Egito, e o Harrison Ford estava lá, entendeu? E aí, então foi assim, impressionante. Aí teve um ataque dos índios no barco. É impressionante o efeito de realidade, até o cheiro, a roupa, eles te transportam mesmo, né? Para o passado de uma maneira hiperrealista, hiperrealista. Agora, é uma brincadeira, né? A gente não pode levar tão a sério isso. E, então, a questão do linguistic turn se o discurso não é reflexo, né, se ele não é uma transparência em que a coisa emerge e você deve anulá-lo, nós temos que pensar quer dizer, se o discurso é uma prática produtora de sentidos, é uma prática positiva, no sentido de que ela é produtiva, ela determina, ela conforma de uma certa maneira aquilo do que ela fala, não é? Se o nome é poder, não é? Então eu tenho que levar em consideração essa narrativa. Porque quer dizer, se eu contar a história da Revolução Francesa na forma de uma tragédia ou na forma de uma comédia, vai fazer muita diferença. Porque isso significa que eu vou recortar determinados acontecimentos num caso e no outro eu vou excluir. Porque ninguém fala de tudo. Você está sempre numa operação. Quer dizer, então o que vem à tona também é essa relação entre lembrar e esquecer. Né? Em que quando você conta uma história, você sempre está fazendo um recorte, uma seleção, e muita coisa fica de fora. Quer dizer, quando você olha para qualquer coisa, você olha para alguns pontos que você identifica, mas e isso depende muito dos seus parâmetros, das suas referências, das coisas nas quais você está ligado. E certamente, se eu agora perguntar para vocês o que aconteceu ontem, cada um aqui em uma hora, cada um vai contar uma história. Né? A gente sabe muito bem disso. E é muito legal isso, né? Aí que eu acho que a coisa é muito fascinante por sua riqueza. Bom, enfim, o que eu queria trazer então, que o Linguistic Turn apontou de uma maneira muito forte essa questão de que o historiador não resgata o passado, ele não descobre o passado, ele não recupera o passado, e muito menos o passado com pessoas de carne e osso. Né? No máximo tem cinzas, né? No mínimo tem cinzas, mas enfim, o passado ele é constituído a partir do presente, a partir de uma narrativa que é um sistema de produção discursiva de significados. Né? Então a narrativa é pensada nesse sentido não como reflexo de uma realidade que está dada anteriormente e com a qual você vai confrontar o discurso. Como você pegaria, então, a obra do Machado de Assis para confrontar com essa realidade que está fora do texto. Né? Isso é uma ilusão, diz o Barthes, diz o Foucault, na ordem do discurso. Né? É a ilusão, é o efeito de real, né? A ilusão realista. Na verdade, o que você faz é confrontar um texto com outro. Você está sempre no nível discursivo, entendeu? O tempo todo. Quer dizer, e eu acho que para psicólogos é fácil de entender isso, porque a gente sabe muito bem que você não é a sua essência, você é a imagem que você tem de você, não é? Eu amo aquela cena do filme do Almodóvar, Tudo sobre mi madre, né? Em que a Grado, né, diz assim que ela é a pessoa mais autêntica que ela conhece, porque ela é que chegou mais perto da fantasia que ela tem de si mesma, né? Eu achei, olha, é maravilhosa essa sacada, né? É maravilhosa, porque é uma crítica da ideia da transparência e da autenticidade, aquilo de que o Richard Sennett fala, né? Muito lindo. Bom, e muito, né, sutil, sofisticado. Bom, enfim, então, vamos dizer, o que está em jogo é a crítica do essencialismo, né, dessa noção de que existe uma essência profunda que vai ser descoberta, existe um passado que vai ser resgatado, recuperado, descoberto, e a ideia de que você inventa.
de que você recria poeticamente, né? No sentido de dar novos significados, em função das questões do horizonte que você tem, que é o horizonte do seu momento, né? Quer dizer, a gente enxerga a Grécia que a gente quer, não é? A gente vai buscar a Idade Média, hoje tem muitos trabalhos assim, né? Qual é a Idade Média do Legoff? Qual é a Idade Média do outro historiador? Qual é, não é? Como eu estava dizendo, qual é a República do José Murilo? Qual é a República do... Enfim, cada um... Isso não significa que vamos dizer, que o nosso trabalho deixe de... perca a sua, vamos dizer, o patamar, algum patamar de cientificidade conseguido, né? Eu acho que assim, a questão não é essa, jogar fora o patamar, mas é sofisticar os procedimentos, né? Claro que historiadores trabalham com documentos, e isso é importante, mas é uma ilusão você achar que o documento é o real, e que como você trabalha com o documento, você é diferente do literato. O documento é outra construção, que tem elementos ficcionais muito fortes, porque assim não é? Assim é, quer dizer, o que é humano é assim mesmo, né? Então, quer dizer, essa ideia da ciência, essa ciência do século XIX está ultrapassada para nós. Ela foi importante na sua época, mas não dá mais para a gente ficar agarrado a essa noção de objetividade, de que você chega à coisa diretamente, e de pensar em termos de, então é idealista. Não é? Quer dizer, então se é o discurso que constrói, isso é idealismo. Não tem nada a ver, eu acho que o raciocínio está errado, não tem nada a ver. Bom, então, e outra coisa importante, então, nessa discussão sobre a narrativa, não apenas que essa narrativa não reflete o real, mas que ela constitui o real, de que fala, né? Mas também a questão de que há relações de poder nisso, não é? Que essa narrativa, essa construção não é neutra, que em todos os saberes são constituídos vamos dizer, num campo de relações de poder. Quer dizer, não é que o poder se apropria do saber. Então, a relação não é uma relação de exterioridade. Você tem saber aqui, poder ali, ciência aqui, política aqui, técnica de um lado, não é? Não é essa a questão. A questão é que a técnica é uma materialização de uma ideia que foi concebida por pessoas que estão envolvidas em jogos de relações. Então, não tem como escapar disso. Bom, daí a importância da concepção de poder do Foucault, né? De um poder que é disciplinar, positivo, que é produtivo, quer dizer, daí toda a crítica que faz o Foucault, a nossa representação de saber, a nossa representação de verdade, a nossa representação de poder. Quer dizer, Foucault faz com que a gente investigue com que conceitos você está trabalhando. Portanto, dizer que história ou psicologia ou qualquer coisa não precisa de filosofia é uma grande besteira, porque a nossa relação com o mundo é conceitual, não é? Quer dizer, se eu falar na Cleópatra, todo mundo lembra da Elizabeth Taylor, é inevitável. Se eu falar, não é, dos Vikings, todo mundo lembra do Kirk Douglas, não é assim? Não tem como você, não é? Ou então, Esparta, se você fala do Espartacus, ou não tem como você, se você fala em antiguidade, você lembra do Ben-Hur, não é? Aqueles filmes da infância da gente, né? Quer dizer, não tem como, é a nossa cultura, é a nossa formação, é por onde as coisas foram constituídas, né? E é melhor a gente não ignorar isso, levar a sério e trabalhar essas dimensões do que, não é? Mesmo porque eu acho que a gente constrói a história que interessa a gente. Então, não tem como. Quer dizer, isso não é um negativo. Agora, a questão é que é preciso enfrentar isso e ver, então... É claro que eu só posso falar o que me interessa, o que eu defendo que tem a ver comigo. Isso não é negativo. Assim todo mundo é assim, não é? Agora, o problema é negativo você querer mascarar isso e dizer, não, eu estou falando em nome de todo mundo. Não é? Ou eu não tenho interesses. É uma grande besteira, o que é isso, não é? Então é melhor você enxergar o lugar de onde você fala, não é? Você está falando de uma maneira, numa perspectiva libertária, numa perspectiva feminista ou não feminista, ou, enfim, eu acho que é melhor a gente pensar melhor o lugar em que a gente está situado, o que é muito difícil, né? Porque, embora a nossa cultura seja muito centrada no indivíduo, no ego, no eu, não sei o que lá, também é de uma maneira muito mitológica, né?
Então é muito difícil também isso. Bom, mas enfim, a questão era essa, que então essas relações de poder, quer dizer, elas não estão ali fora. Então é interessante como a gente se dá conta de que a gente tem mecanismos de pensamento que são muito assim, a gente põe tudo de fora, né? Por exemplo, você vai pensar, você vai contar uma história, o narrador fica de fora, nos bastidores. Você vai pensar no referente, né? Você vai dizer, a obra do Machado de Assis, eu vou ver o contexto. Então, o contexto é uma coisa que está fora, né? E a minha sensação é que o Foucault põe tudo dentro, né? Quer dizer, ele põe o sujeito no interior das relações, ele põe o poder no interior das relações de conhecimento, e todas as relações. O sujeito, o poder, né? Quer dizer, é uma inversão de ótica, né? Quer dizer, a maneira como a gente trabalha, que eu acho que está sendo questionada nessa operação de pôr as coisas de fora, né, como alguma garantia de legitimidade, né? E sem perceber, né? Porque como você anula o narrador, você anula a subjetividade, você anula o eu, você anula, né? Então eu vou confrontar os textos do Machado de Assis com a realidade histórico-social, né? Como se são dois planos, né? Quer dizer, e é diferente se eu disser eu vou confrontar o texto do Machado de Assis com o texto do sei lá, Van Hagen, ou do, sei lá, ou né, de um viajante, ou de um outro historiador, né? Quer dizer, aí eu ponho tudo no mesmo plano, discurso com discurso. Agora, se eu disser, o literato está com o discurso e eu estou com o real, então eu faço o que aquela menina fez, né? Os meus coleguinhas têm a imagem do Egito e eu tenho o Egito, né? Quer dizer, e foi muito interessante porque ela foi muito significativo, porque na verdade quer dizer, que no caso dela está muito evidente, né? Essa coisa que a gente faz de uma maneira mais sofisticada. Mas ela nem sequer contou e da onde que ela tirou aquele Egito, né? Quais foram as fontes dela? Que livros que ela leu? O que ela encontrou para dizer tudo que ela conseguiu sobre as mulheres do Egito, né? As informações todas dela. Foi muito interessante isso, porque em nenhum momento ela citava os autores. Mesmo quando eu perguntei, mas que livros você leu? Ela falava, tem muito pouca coisa, tem muito pouca coisa. E ela não dizia, eu li o livro tal, do fulano de tal. E eu queria saber, porque tem pouca coisa. E eu acho que também o seguinte, normalmente a gente aprende que o passado determina o presente, né? E nessa leitura, é o presente que determina o passado. Porque é o presente que vai olhar para o passado e trazer o que lhe interessa. Quer dizer, mas na verdade sempre foi assim. É que a gente dizia o contrário, né? Porque na verdade tudo que você tem de história foi o que as elites que estudavam história quiseram trazer, não é? Quer dizer, só de 30 anos para cá é que a gente tem uma história dos excluídos, né? Essa é constituída. Mas até 30 anos atrás, o que era a tradição histórica? Era o discurso das elites sobre as elites. Então, na verdade, quer dizer, imagine quantos arquivos se perderam e foram queimados e destruídos e tudo mais, e a gente não sabe de nada, né? Quer dizer, é possível que algum dia se descubra aí 1000 outras fontes e mude tudo também, né? Eu acho que nós somos muito... Eu estou impressionada de ver como nós somos críticos, assim. Eu estava pensando em relação às coisas do atentado, né? Porque, na verdade, veja a crítica que você fez, né? Quer dizer, você foi rápida, não é? Nesse sentido de o discurso dele é assim, você desconstruiu o discurso, os mecanismos de ocultamento do outro discurso, não sei o que lá, não é? Quer dizer, é tudo muito rápido como a gente trabalha, a percepção da gente, né? Eu acho que mudou muito também nesses 30 anos de modernização acelerada no Brasil. Nós estamos muito mais sofisticados, né? Quer dizer, quer dizer, com tudo aquilo que eles estão falando, com toda essa tecnologia, com toda... Né? Vem o Bin Laden e fala uma coisa, porque o Bin Laden fala uma coisa muito, ele vai muito direto pra gente, né? A hora que ele fala assim, quando milhões de crianças morrem no Afeganistão, ninguém fala nada. Pronto, né? Ele fala, quer dizer, ele falou isso e falou assim, eles levaram nossa riqueza, eles levaram nossa gente, eles mataram, pronto, ele pega, né? O discurso dele pega a hora que você ouve isso, né? Agora, sei lá, essa última vez eu não vi o que ele falou. Mas enfim, né? Quer dizer, a gente sabe que depois que ele falou e todo mundo viu que pegou, veio a censura
recortando, não sei o que, não sei o que lá, né? Mas ele foi muito direto, né, na colocação e muito humano, assim. Essa é a discussão, vamos dizer, do linguistic turn que eu queria trazer para vocês. Agora, em geral, quando a gente conta essa história da entrada da narrativa, da volta da narrativa, bom, e eu queria aproveitar também para dizer para vocês que há livros lindos, né, recuperando então essa questão de uma literatura, de um discurso literário na produção do conhecimento histórico. Por exemplo, a Natalie Davis tem um livro, eu acho maravilhoso o livro, Guilherme, não é da Natalie Davis, da Natalie Davis é O Retorno de Martin. É bárbaro, esse livro assim é uma delícia, não sei se vocês conhecem, ela conhece, né? É uma história muito linda e acho que vale a pena, a Paz e Terra publicou. Outro livro muito bonito também que eu adoro é do Duby, que se chama Guilherme Marechal. Né? E eu acho assim o livro tem um começo fantástico, porque assim, é uma cena do Guilherme Marechal em cima de uma mesa, assim, dizendo assim, e a primeira frase do livro é assim: o Conde Marechal não aguenta mais. Né? E ele está pensando, o que eu fiz da minha vida com esses papéis aqui, a burocracia, não sei o quê. É lindíssimo, entendeu? É uma cena de um filme, assim, é impressionantemente poético, né? Agora, eu acho que por exemplo, o Zanalli, né? A escola do Zanalli, que criticou o evenementiel, o acontecimental, né? O evento. Quer dizer, essa construção, esse discurso dos meus professores, que eu contei para vocês ontem, né, da USP, que falava o nome do faraó, do irmão do faraó, do primo, do tio, né? Quer dizer, os fatos, aquela sucessão que a gente não entendia nada. Quer dizer, essa crítica que o Zanalli fez a essa história que trabalhava com essa massa documental assim, sem estruturas, né? Eu acho que apesar disso, os historiadores dos análises são muito sofisticados, né? Quer dizer, se você pega o Brodel falando do Mediterrâneo, nossa, é uma poesia. Eu levei um choque o dia que eu li, porque, quer dizer, se eu falo teoricamente, eles fazem a crítica da narrativa, eles fazem a crítica, você imagina que eles vão ter um discurso cientificista, pobre, para nós hoje. E não é nada disso, quer dizer, eles são, quer dizer, o Marc Bloch, o Lucien Febvre, olha o nome do livro do Lucien Febvre, Rabelais ou O Problema da Descrença no Século XVI. O dia que eu vi esse livro, eu me lembro muito bem quando eu descobri esse livro, eu tinha 18 anos, eu fiquei fascinada, falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, não é? Eu fiquei lendo esse livro, eu namorei tanto esse livro, né? Então eu acho que esses autores têm, assim, eles são muito eruditos, assim, todos sabem muito literatura, então é muito bonito, assim, quer dizer, então eu acho que assim, é diferente você falar, eles excluem a narrativa, mais ou menos, eu acho que eles não excluem não, eles podem dizer que excluem, mas o texto deles é profundamente poético, né? E na verdade eu acho que assim, também a gente embarca muito na crítica que eles dizem quem eles são, e a gente compra isso, essa imagem, entendeu? Então os Zanalli, que são essa escola histórica do final dos anos 20 para o 30, eles dizem que eles são uma ruptura com os positivistas, com o Rank, né, com a escola alemã, mas hoje existem trabalhos mostrando que isso é uma imagem construída. Sabe briga de esquerda? Né? O PC do B diz que a AP, que o POC, que não sei o que, aí a gente olha de fora e acha todo mundo muito parecido. Então, na verdade, vamos dizer, eles são muito mais parecidos do que eles se pensam, porque eles que criaram essa noção de que eles eram uma escola que revolucionava a história. Né? E de fato eles têm muita importância, mas o Rank é de uma erudição também, e não é nada disso que, vamos dizer, que passa para a gente. Passa um Rank muito primário, e não é nada disso, quer dizer, é também um historiador muito erudito e muito sofisticado. Né? É que eles têm leituras muito diferentes. Bom, e com isso eu vou entrando então nesse meu terceiro item, que seria trabalhar um pouco com vocês as escolas históricas, para vocês terem pelo menos um pouco de ouvir dizer, eu acho que o curso aqui é um pouco saber que existe a questão, né? Mas, então, a mais importante, a escola histórica que a gente considera a mais importante é essa escola do Zanalli, né? Quer dizer, ela é a grande escola, né, francesa, e os pioneiros são Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, né?
E se vocês quiserem um bom livrinho sobre o tema, livrinho porque ele é pequeno mesmo, né? E é didático, muito bom, do Peter Burke, que chama A Escola do Zanali. É um belo livro e facilita muito, né? Vamos dizer assim que, dando uma geral na produção historiográfica do século XX, né? Nós temos algumas grandes escolas, assim, no sentido de que ficaram mais famosas, né? A escola do Zanali, né, que se coloca como uma reação à história positivista e vai defender uma história problema, né? Eles vão falar a história filha do seu tempo, ela responde a questões, a problemas do presente, e ela olha para o passado para tentar resolver essas questões. Então, eles vão defender essa ideia da história problema, fazendo a crítica da história que eles chamam de événementiel. Événement em francês quer dizer acontecimento. Então, alguns traduzem como história acontecimental. Então, eles se colocam como críticos dessa história acontecimental, que ficaria pelo que eles chamam de superfície dos acontecimentos, aquilo as batalhas, as guerras, os tratados, enfim, os acontecimentos de superfície que para eles teriam que ser pensados a partir de estruturas. Quer dizer, nessa época deles, na década de 20, 30, todo mundo está falando em estrutura, né? Quer dizer, é um momento também que Saussure está falando que a linguagem, ela constitui o pensamento. Quer dizer, você pensa no interior de uma linguagem a partir dos instrumentos que essa linguagem te permite. Então, vamos dizer, quer dizer, o indivíduo é muito mais determinado do que ele determina, né? Nesse sentido de que você está em estruturas que te limitam, né? Que te condicionam, que te, enfim, não é? E aí o marxismo, quer dizer, nos anos 30 nós temos o primeiro livro marxista no Brasil, que é o Caio Prado, não é? 33, que é a formação histórica lá do Brasil contemporâneo, né? Por aí, 30, 36, 36, por aí. E então é um momento que, em termos de pensamento, também se está falando muito nas estruturas. E os análises vão chamar atenção para isso e vão dizer o seguinte, que existem temporalidades nos acontecimentos históricos, diferenciadas, múltiplas temporalidades. Então, eles vão trabalhar com uma coisa muito avançada, a gente acha hoje, né? Que é essa noção de múltiplas temporalidades. Eles dizem assim, o econômico não coincide com o político, não coincide com o mental. Quer dizer, é possível que você tenha uma transformação política num país, numa região, e a isso não corresponda uma mudança mental. E aí o Mark Bloch tem um livro bonito também, que foi traduzido há pouco tempo. É interessante, né? Porque o livro foi traduzido agora no Brasil e publicado pela Companhia das Letras, que é Os Reis Taumaturgos, em que eles mostram que aquela dinastia morre, acaba, dos reis, na França, mas a crença de que o beijo dos reis cura feridas, escrófulas, permanece. Entendeu? A dinastia já desapareceu, mas a crença... Então eles trabalham muito com essas noções de que os valores, as crenças, a mentalidade tem uma duração que não é a duração do político, que também não é a duração do econômico, enfim. Então isso é muito interessante, né? Porque eles explodem com aquela noção de que tudo acontece num tempo só. Além do mais, eles vão trabalhar com essa dimensão das mentalidades. Né? Quer dizer, o Lucien Febvre tem um texto de 42 em que ele fala por que a psicologia é importante para a história. Né? E ele pergunta por que os historiadores não fazem a história dos sentimentos, a história dos afetos, a história do medo. Então, é uma, vamos dizer, alguma coisa que a terceira geração vai recuperar, não é? Que é a nova história, a nouvelle histoire, da década de 60, vai recuperar o Alain Corbin, Michel Perrault, Le Goff mesmo, Duby, Emmanuel Leroy-Ladurie, uma série de historiadores, né, filiados a essa nouvelle histoire, vão recuperar e trabalhar, quer dizer, a história dos sentimentos, a história da afetividade, a história, né, e vão ampliar. Estou trazendo para vocês, além dos análises, vamos dizer, os seus herdeiros, que são a nova história,
que é essa história tão bonita que a gente conhece, né? Do Duby, Le Goff, Paul Veyne, a Michelle Perrault, quem mais? A Natalie Davis. Agora, o que acontece é que entre a escola do Zanalli e a Nouvelle Histoire, teve a década de 60, né? Então teve tudo que aconteceu na década de 60 e teve o marxismo. Então, inevitavelmente, se os Zanalli não eram próximos ao marxismo, quer dizer, eles não são anti-marxistas, mas eles não são marxistas, né? Eles não trabalham com luta de classes, eles não trabalham com essa ideia da infraestrutura econômica, embora tenha estruturas. Quer dizer, mas não existe... Quer dizer, eles são muito mais, vamos dizer, descentralizados, que o marxismo, né? Nesse sentido de não ter um lugar privilegiado, uma classe privilegiada, quer dizer, eles não têm uma noção cêntrica, eles são mais descentralizados, porque, vamos dizer, tudo importa, né? E também eles são, os Zanalli, a grande parte dos trabalhos deles se volta para períodos pré-modernos, né? Para a Idade Média, para momentos um pouco antes da modernização. Eles são muito críticos do progresso, eles são muito críticos da sociedade tecnológica, né? Bom, então a Nouvelle Histoire herda muito isso deles, porém, quer dizer, nós todos passamos pelo marxismo, quer dizer, hoje não dá mais para você não trabalhar com, como eu estava dizendo ontem, com relações econômicas, com classes não é? Quer dizer, então, isso aparece muito fortemente na escola, na Nouvelle Histoire, mesmo que eles não se coloquem como marxistas. Quer dizer, dentro dessa Nouvelle Histoire, há os que se professam marxistas. Mas a escola, né, se é possível falar em escola, porque hoje também muitos questionam essas unificações, porque as pessoas são muito diferentes entre si, mas tem alguns pontinhos em comuns que permitem agrupar e dizer que é uma escola. Eles não se caracterizam como marxistas. E outra dimensão importante da escola dos Zanalli e da Nouvelle Histoire é, portanto, o acento, a ênfase na determinação mais do que na ação. Quer dizer, eles estão muito mais preocupados em mostrar as permanências, como é que determinadas estruturas permanecem, apesar de outras mudanças, do que eles estão preocupados com as mudanças. E, portanto, isso tem a ver com os próprios temas que eles trabalham, né? Por exemplo, a história dos sentimentos. Eles vão mostrar, assim, que a história do medo, a história do amor, quer dizer, eles trabalham muito com a noção criada por eles mesmos, né? Da longa duração. Então, eles vão trabalhar com essa ideia de longa duração, que é uma expressão do Brodel, né? De média duração, de tempo curto. Em oposição a eles, né, a gente poderia pensar numa escola importantíssima também, que é a Social History, ou a História Social, que no Brasil teve muito impacto na década de 70 e 80. Né? Hoje ela já está sendo bastante criticada, mas na década de 70 e 80 ela teve muito impacto e, vamos dizer, os grandes nomes dessa história tendem a se tornar assim muito, quer dizer, donos do pedaço, digamos assim, né? E num certo sentido conservadores, porque estão muito agarrados aos seus princípios, às suas concepções da década de 70, né? Essa história, ela deu produtos ótimos, maravilhosos, né? Quer dizer, enfim, essa história social, diferentemente da história dos Zanalli, da nova história, ela aposta na ação, ela trabalha muito mais com o sujeito, a preocupação é mostrar o quanto as pessoas fazem, acontecem a despeito das estruturas, né? Então é meio que o oposto, né? E ela trabalha muito com o tema da revolução, né? Quer dizer, a gente chama de a historiografia da revolução. É uma história anglo-saxônica, né? Ela é inglesa e americana. Uma das suas principais revistas chama-se Past and Present, né? Ou Journal of Social History. E essa é uma história que vocês conhecem bem, né? Porque hoje ela está bastante difundida. É a história que fala dos vencidos, das mulheres, dos operários, dos trabalhadores, dos pobres, dos loucos, das prostitutas, das empregadas domésticas, então, essa dos escravos.
Quer dizer, essa história que deu visibilidade aos de baixo, né? Eles falam que é a história vista de baixo. Então, é claro que, imagine, na década de 70, num Brasil que estava lutando contra a ditadura militar e os movimentos sociais se reorganizando, quer dizer, não é só no Brasil, né? Mas no Brasil isso foi muito forte, né? Essa história foi maravilhosa, teve um maior sucesso, né? Porque ela vinha falar porque ninguém estava na história, né? A história universal era universal até aquela esquina ali, né? Então não cabia ninguém nessa história. E foi um alargamento de campo impressionante, né? E foi muito interessante porque essa história social de inspiração marxista, quer dizer, ela não é muito ortodoxamente marxista, entendeu? Ela fez uma crítica muito renovadora ao próprio marxismo, né? Foi essa historiografia que criticou a ausência de gente, né, nos historiadores que falavam da luta de classes, né? Quer dizer, vamos dizer, porque o primeiro momento do marxismo para nós é um momento de descobrir as estruturas, né? Então a gente fala de modos de produção, é aquele debate todo para caracterizar se o Brasil era capitalista ou não era capitalista, era o quê, quando que a transição. Então a gente entrava na faculdade e estudava a transição, né? Só que nessa época a transição era o DOB, era econômica. E não tinha o modo de produção feudal capitalista. Cada grupo de esquerda fazia uma explicação da realidade objetiva, né? Para mostrar como é que deveria ser a revolução, se devia ser no campo, devia ser na cidade. E isso dependia da análise histórica do presente e do passado. A essa historiografia veio essa história social, também muito pelos americanos, né, que entraram também no Brasil, os brasilianistas, e né, trazendo um tipo de historiografia que era muito popular, assim, no sentido de ter gente, né, de falar de coisas cotidianas, simples, valorizar aquilo que ninguém considerava muito. Não é à toa que essa historiografia descobriu muito os arquivos, né? Os americanos vinham aqui e faziam uma pesquisa impressionante. Tanto que, assim, o melhor livro que nós temos de história do feminismo no Brasil é americano. Melhor livro que você tem sobre história dos negros é americano. Melhor livro, entendeu? No sentido, melhor assim, nesse sentido de ter um cerco da questão, da temática. O livro da Susan Besse, né, sobre reestruturando o patriarcado, que é uma história das mulheres no Brasil no começo do século, é excelente, né? Então, são trabalhos de muita pesquisa, de muita documentação, muito elaborados, muito sofisticados, o que também questionou muito a imagem que a gente tinha da produção norte-americana, porque a gente tinha aquela ideia de que só os franceses sabiam do mundo, né? A gente não lia alemão também, né? Então os alemães ficavam meio de fora, e os italianos também, então só tinha os franceses. E que realmente são bárbaros, na minha opinião, mas tem outras pessoas também. E os americanos, a gente, né, não tem nada para nos dizer. E não é verdade, né? Quer dizer, realmente a historiografia deles é muito boa, muito competente, é muito sério o trabalho dos americanos, né? Quer dizer, é de uma seriedade impressionante. O historiador lá é profissional. Nos Estados Unidos é um pau mesmo, né, hoje, entre a história social e a história pós-moderna. É um pau, né? Porque evidentemente mesmo o Lawrence Stone, né, que é o cara que é considerado, vamos dizer, o artigo dele fez muito sucesso em 1979, quando ele escreveu o retorno, The Revival of Narrative, né, o retorno da narrativa, falando que ele estava notando essa tendência de os historiadores se tornarem literários também, a narrativa voltar ao discurso histórico, não sei o que. Mas hoje, né, quer dizer, dando uma, vamos dizer, se aprofundando mais, e por isso que eu indiquei para vocês o livrinho do Jenkins, que eu adorei esse autor. Tem vários livros, mas estão todos em inglês. E esse foi o que a gente conseguiu traduzir para iniciar, não é? Eu adorei porque, assim, é um livro do ano passado, de 2 anos atrás, assim, recentíssimo, em que ele faz uma história também desse debate. Ele vai, mais ou menos, vai apontando. E o que você percebe? Você percebe que nós pegamos o debate pela ponta direita, como sempre, né? Quer dizer, o Lawrence Stone, na verdade, é a ponta direita do debate. Porque, na verdade, ele vai falar do retorno da narrativa, falar, para hoje está dizendo que o importante é o real, igual o Hobsbawm. Entendeu? Quer dizer, sendo que o Hayden White escreveu em 1960.
Quer dizer, o debate, quer dizer, o Trópicos do Discurso, o outro livro dele, a Meta-História, são da década de 60. Quer dizer, então, nós estamos atrasadíssimos do debate que está rolando há muito mais tempo. Né? Quer dizer, a gente tomou contato pela ponta direita, que é o Lawrence Stone, de um debate em 79, quer dizer, de um debate que já tinha lá nos Estados Unidos e na Inglaterra mais de 10 anos. Entendeu? Então, e é um pau violento entre eles, né? Porque, evidentemente, os pós-modernos estão muito avançados. Quer dizer, o John Hashman, por exemplo, que escreveu um livro que em português foi traduzido em 84, sobre Foucault e a liberdade da filosofia, é um livro, ele faz uma crítica à história social maravilhosa. Quer dizer, mas isso foi em 84 e os historiadores não leem. Não é? Quer dizer, eu tomei contato com esse livro porque eu sou próxima dos filósofos Foucaultianos. Mas, enfim, então hoje o debate entre eles é muito violento e a história social tende a se tornar muito conservadora lá, principalmente, né? Porque é da onde partiu. Aqui também vamos dizer, existe esse conflito. Agora, e a coisa está se alterando muito porque cada vez mais está entrando, vamos dizer, nós estamos num terceiro momento, né, que seria o momento da história cultural. Então, vamos dizer, já tem algum tempo, uns 10 anos, que a história cultural tem entrado questionando o campo da história social. Qual que é a solução que a história social tem dado? Como sempre, né, os marxistas absorvem alguns conceitos pós-modernos para se arejar, mas para preservar o seu campo. Sabe aquela coisa do casamento que dá uma aberturinha, né? Aí o marido, a mulher tem um casinho para poder continuar no casamento, né? Quer dizer, dá abertura para o casamento continuar, não é para acabar. Então é um pouco essa história que acontece, né? Então, de repente, os marxistas ficam falando em poder disciplinar, ou então ficam falando em discurso, ou na discursividade, ou na centralidade da linguagem, ou na intertextualidade. Só que, entendeu? Imagem, porque não tem nada a ver, assim, é uma absorção, entendeu? Que não vamos dizer, não vai fundo. Quer dizer, é uma absorção para manter. Ou então o gênero. Quer dizer, todo mundo sabe que para marxista o gênero não tem a menor importância, né? Mas, quer dizer, uma forma mas ao mesmo tempo a questão está colocada. Todo mundo quer falar de sexualidade, quer falar de identidade sexual, é um problema, é uma questão. Então, como é que eles respondem? Então, eles puxam a questão para o campo do marxismo. Bom, eu estou falando assim de uma maneira meio irritada, mas ao mesmo tempo eu acho que tem trabalhos muito positivos, né? Eu acho o trabalho da Eliette Saffioti, que faz essa combinação de gênero com classe, muito saudável. Eu acho que é muito bom também. Ela é uma mulher competentíssima, assim, realmente ela arrasa. Né? Assim, às vezes que eu vi a Eliette Saffioti, é a pioneira dos estudos de história da mulher no Brasil. O livro dela, Mito e Realidade, A Mulher e a Sociedade de Classe, é de 1969. Quer dizer, quando começaram os estudos das mulheres no Brasil. Ela não é historiadora, é socióloga, mas evidentemente trabalha com história. E atualmente é professora na PUC de São Paulo. E realmente faz um trabalho, atualmente ela mexe com violência sexual, tal. Faz um trabalho muito bom. E combina muito, e trabalha muito bem com essa dimensão da questão da classe e do gênero, né? Agora, o que eu estou falando é mais em termos de definição dos campos, né? Porque é óbvio que eu também acho importante você trabalhar com a classe. O que eu estou tentando fazer aqui é um pouco esclarecer a definição dos campos, em que lugar que você está pisando, entendeu? Porque o que me irrita é muito mais o procedimento de você puxar o gênero e acabar com as feministas. Ou então você puxar o conceito de poder disciplinar e matar o Foucault. Ou então, isso me irrita porque eu acho muito injusto, né? Quer dizer, você não dá os créditos a quem merece. Então, isso é um pouco, esse procedimento é meio selvagem, né? E assim, um pouco irritante. Então, essa história social, que cresceu, no Brasil o boom foi na década de 80, né? Quer dizer, as pesquisas começaram na década de 70 e o boom foi na década de 80, com uma série de trabalhos em história das mulheres, em história do movimento operário, história dos negros, história... Então, eu posso citar um monte de gente aqui e uma quantidade enorme de trabalhos da maior qualidade. E é essa história que hoje está predominando nos colégios e provavelmente na psicologia.
né? Eu não sei muito bem o que é a história da psicologia, mas é possível que a história social seja a referência para hoje se fazer a história da psicologia. Porque a história social é a história que está predominando. Né? Uma ideia de que você tem que levar em conta o contexto histórico-social, as classes poderosas e não poderosas, enfim. Então essa história, ao contrário do Zanalli, ela não trabalha com as permanências, ela trabalha com as mudanças. Né? Ela trabalha com não as determinações, mas os sujeitos. Não é? Porque é uma história preocupada em mostrar que os movimentos sociais têm tradição histórica. Né? Então, em geral, é uma história feita por militantes, não é? Quer dizer, empenhados em redescobrir o passado, nesse sentido de... né? Eu penso assim, que quando eu mesma estava fazendo o trabalho de história do anarquismo, né? Eu estava muito empolgada com o anarquismo e continuo empolgada, mas enfim, eu queria mostrar a tradição de luta dos anarquistas no Brasil, que a história comunista ou a história liberal tinham apagado. Né? Como se, quer dizer, de repente as coisas acontecem e como que acontece, né? Quer dizer, não tem uma tradição de luta, não tem conquista. Um pouco na linha do que o Luiz Antônio falava ontem, né? Quer dizer, de repente a casa fica parecendo que é uma doação do Estado e que não teve todo um processo de conquista que é apagado, né? O mecanismo é sempre esse, né? Você tem um período de lutas, começo do século, as lutas operárias, aí isso é derrotado, essa memória é excluída, fica um grande vazio, aí vem o Getúlio Vargas e decreta as leis trabalhistas. Né? Quer dizer, e aí diz que a classe operária começa a partir de 30 no Brasil, com a industrialização. E com isso você apaga toda uma história de lutas, de combatividade e tal. Então essa história social, ela foi muito importante no sentido de recuperar tudo isso, né? Agora, ao mesmo tempo, como todo militante, tende a ser dogmático, né? Quer dizer, não é dogmático, tende a ser, né? No sentido de que, claro, a pessoa está lutando por um ideal e ela tem uma verdade, né? Acredita naquilo com insistentes, né? Tende a ser isso. Eu acho que hoje a gente está mais moderado e reviu tudo isso, né? Bom, e também 20, 30 anos depois que essa história social ganhou a academia, ela é dominante, né? Hoje, nos Estados Unidos ou no Brasil, em história. Quer dizer, a maior parte dos historiadores, quer dizer, a nossa associação de historiadores, ela é história social, entendeu? Agora, o problema é que, assim como todo grupo dominante, ela tende a se tornar normativa, não é? E dizer que a história é isso e é assim que se faz. Quem não está nisso, isso é filósofo, isso é psicólogo, isso é psicanálise, então não interessa. Entendeu? Então ela tende a ser ela tende a se fechar e ser excludente, principalmente em relação àquilo que é ameaça. E uma das coisas que ameaça é a história cultural. Essa história cultural tem crescido, Michel Dissertot, Roger Chartier, enfim. Agora, como é que a história cultural tem se relacionado com isso? Ela absorveu o conceito de cultura e ela está propondo fazer a história social da cultura. Mas a história social da cultura não é a história cultural. Tem uma diferença muito grande, é isso que eu quero marcar. Quer dizer, porque a história cultural vem dizer o seguinte, a sociedade... Quer dizer, aliás, eles já não estão mais falando em sociedade, estão falando em sociabilidades. Porque acho que a sociedade não tem mais, né, essa unidade. Então, vamos dizer, mas vamos dizer a sociedade. A sociedade é um produto da cultura. E não a cultura é reflexo da sociedade. Entendeu? Quer dizer, na história social, quer dizer, na tradição de pensamento anterior, a cultura era pensada como ideologia, como um nível ideológico, como, não é? Como supraestrutura, enfim, alguma coisa que teria um lugar de inteligibilidade que seria o tal do real. O real, o que era? O social. O social, o que era? As relações econômicas. Tem um autor que faz uma desconstrução dessas categorias, a Eliana vai gostar muito, que se chama Patrick Joyce. Chama The End of Social History, o fim da história social, em que ele faz essa desconstrução, essa desconstrução e historicização dos conceitos, né? Mostrando da onde que vem essa ideia de que o real é o social e o social é o econômico e tal.
E ele vai lá para o século, sei lá, 18, entendeu? Então é muito interessante a leitura que ele vai lá para o cristianismo, e é muito interessante a leitura que ele faz. Mas enfim, né? Quer dizer, na história social você tem um lugar que é um referente de fora, como se esse referente não fosse constituído pelo pensamento, pelo discurso, pelas práticas. Então ele é um lugar que te dá inteligibilidade. Se você se colocar ali, se você for social, ou seja, para o econômico e para essas relações, você consegue explicar tudo mais. Entendeu? A história cultural vai dizer que isso é uma representação. E que ninguém escapa da cultura. E que a sociedade só pode se constituir a partir do seu universo cultural. Então, claro, tem muita ligação com a antropologia, né? Quer dizer, os cruzamentos são muitos, vamos dizer. A mesma coisa vem afirmada pela epistemologia feminista, pela antropologia, né, histórica, pelo pensamento pós-moderno filosófico, então, vem por vários lados, essas concepções meio que se afinam nessa crítica à modernidade, né, e à história social como sendo uma história da modernidade. A grande teórica do feminismo, a Joan Scott, né, é uma historiadora norte-americana que vem da história social e passa para essa história, não saberia dizer se cultural ou pós-moderna, enfim, porque, vamos dizer, ela quer dizer, além de trabalhos teóricos, ela está mais com trabalho teórico, né? Mas, enfim, ela tem um artigo, se vocês quiserem ler, está nessa história das mulheres, acho que é o volume 4 ou 5, não da história das mulheres no Brasil, dessa história das mulheres geral. Se chama Trabalhadoras. E nesse artigo, ela mostra que a divisão sexual do trabalho não decorre da divisão social, mas decorre do campo cultural e das práticas discursivas. Por exemplo, sempre se explicou que as mulheres, a gente sabe que nos inícios da industrialização, as principais fábricas de tecido, né, de tecelagem, eram fábricas que absorviam mão de obra feminina. Então a gente sabe que a mão de obra, o proletariado no Brasil é formado em grande parte por mulheres e crianças que trabalhavam nessas fábricas de tecido. Né? E assim é explicado porque a mulher era a mão de obra mais barata, porque as mulheres, enfim, eram mais dóceis, enfim, porque era um trabalho menos técnico, então era mais fácil, porque não era muito pesado. Assim é explicado a absorção das mulheres na indústria de tecidos. E a Joan Scott vem dizer que não, que a absorção das mulheres nas indústrias de tecido se deve ao fato de que a mulher sempre foi ligada a tecelagem, ao tecer, né? A Penélope, não é? Ulisses viaja e Penélope fica fiando, a fiação. Então, porque na nossa cultura a fiação e a palavra são femininos? Então ela vai dar uma explicação desse tipo, quer dizer, a mulher vai para a tecelagem porque a tecelagem é feminina, porque isso é cultural. Nós estamos numa cultura no Ocidente em que esses campos têm sido de uma certa maneira demarcados. O ferro, a metalurgia, o fogo são pensados como a noite, são pensados como masculino, e a mulher é pensada como o frágil, o tecido, o tricotar. A mulher tricota as redes, a mulher preserva a tradição, a mulher tem a palavra, a memória, a mulher é fofoqueira, né? A mulher fala muito, né? Quer dizer, todo esse imaginário. Então, só para vocês verem como é que como que são leituras diferenciadas. Agora, por exemplo, a história social da cultura tem trabalhos maravilhosos. Quem não conhece o Darnton, não é? O Robert Darnton e o Grande Massacre dos Gatos, né? Quer dizer, o cara pega uma história de um massacre de gatos no século XVI, em que os artesãos matam o gato da madame, da patroa, para se vingar, e vai mostrar isso como luta de classes, né? Associando ao imaginário todo porque eles não matam o gato, eles matam a gata.
né? A gata, a feitiçaria, a bruxaria, a sexualidade, a madame. Então a maneira que eles têm de se vingar do patrão é atacando a gata da madame, né? Então ele faz uma exploração, esse artigo é divino maravilhoso, realmente é divino maravilhoso, porque ele faz uma exploração do universo cultural, simbólico, né, do imaginário, e vai mostrando as relações de produção e o trabalho desses artesãos e a luta de classes. É magnífico, realmente o cara é um arraso, né? É um arraso, realmente. Então, quer dizer, todas essas escolas têm produzido trabalhos muito lindos, né? Agora, a história cultural, quer dizer, a perspectiva é outra, não é? A perspectiva é de que você não tem um de fora, um lugar onde você explica, não existe o real, não é? Eu tenho um texto do Foucault, em que ele fala, deixa eu ler esse pedacinho que eu acho que é muito interessante. O Foucault diz assim, ele está dialogando com os historiadores, né, que estão cobrando o real, né? E ele diz assim, em 1980, nesse debate, é preciso desmistificar a instância global do real como totalidade a ser reconstituída. Não existe o real que nós reencontraríamos se falássemos de tudo, ou de certas coisas mais reais do que outras, e que nos faltaria em proveito de abstrações inconsequentes se nos limitássemos a fazer aparecer outros elementos e outras relações. Deveríamos, talvez, interrogar o princípio, frequentemente implicitamente aceito, de que a única realidade a qual a história deveria pretender é a própria sociedade. Um tipo de racionalidade, uma maneira de pensar, um programa, uma técnica, um conjunto de esforços racionais e coordenados, objetivos definidos e perseguidos, instrumentos para atingi-lo, etc., tudo isso é o real, mesmo se não pretende ser a própria realidade nem a sociedade inteira. E a gênese dessa realidade, desde que se faça intervir os elementos pertinentes, é perfeitamente legítima. Isso é o que o historiador construído pelo senhor Leonard, com quem ele está brigando, né, não entende, não escuta, né, no sentido estrito do termo. Para ele, não há senão uma realidade, que é ao mesmo tempo a realidade e a sociedade. E eu encontrei há pouco tempo também uma crítica que o Foucault faz à história social, que eu achei ótima, também eu não tinha pensado nisso, para variar, né? Quer dizer, o Foucault sempre traz coisas que a gente sobre as quais a gente não tinha pensado nunca. Em que ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, do final do século XIX aos anos 60, parece que a sociedade foi o principal objeto da história. Tudo aquilo que não pudesse ser considerado análise de uma sociedade não era história. É digno de nota que os Annales jamais tenham falado dos historiadores franceses das ciências, como Bachelard e Canguilhem, ao menos antes dos anos 70. Não era história, pois não era história social. Fazer a história do recrutamento da população pelos médicos era história, mas as transformações do conceito de normal, não. Apesar do efeito considerável que as mudanças do conceito teve sobre as práticas médicas e logo sobre a saúde das populações. É muito interessante essa reflexão dele, né? E em outro momento ele diz isso, né? Que quando os historiadores sociais, quando vão estudar os pobres, os excluídos, falam de práticas. E quando se vai fazer a história das ideias, se fala das elites. E ele fala assim, os pobres não pensam? Ela mesmo cai em armadilhas que ela precisa rever. Às vezes eu não gosto muito de fazer crítica porque fica chato, né? Falar assim, mas... Enfim, não é? É muito comum entre os historiadores você ver trabalhos em que a pessoa faz... Bom, eu vou fazer análise do discurso médico. Faz análise do discurso médico, mostra como que os dominantes, né, médicos, pensaram, aí fala assim, agora eu vou trabalhar com as práticas sociais e vou mostrar como os pobres resistiram. Entendeu? Quer dizer, e a pessoa faz isso, assim, muito bem intencionada, no sentido de, eu quero ser justa, eu quero, não é? E não percebe, primeiro, que discurso é prática. Segundo, que não existe prática sem pensamento. Quer dizer, como é que você, não é? E aqui eu aproveito um outro trecho do Foucault, em que ele diz o seguinte, o que ele entende por experiência? Porque os historiadores sociais dizem que o Foucault não tem experiência, que não existe experiência no Foucault.
porque não tem as práticas populares. Né? Então eles falam assim, poxa, mas Vigiar e Punir é um livro que fala da prisão, mas cadê os prisioneiros? Entendeu? Agora, só que eles não conseguem entender, eu acho, porque eles pensam os prisioneiros antes da prisão. Aquela coisa que eu estava falando de por fora. Quando os historiadores sociais falam na história do Foucault não tem práticas, não tem experiência, não tem as lutas de classe, não tem as pessoas, eles estão querendo dizer o seguinte, os prisioneiros estão aqui, se eu vou estudar a prisão, eu tenho que considerar os prisioneiros. Então a prisão fica aqui e os prisioneiros aqui, entendeu? Eu começo falando dos prisioneiros e vou falando da prisão. E para o Foucault, os prisioneiros não existem fora da prisão. Para você falar dos prisioneiros, eles têm que estar dentro da prisão, porque é a prisão que faz as pessoas se tornarem prisioneiras. Entendeu como que é? Então eu acho que assim, a grande dificuldade é o essencialismo. Porque, quer dizer, se eu considero que existem prostitutas antes da prostituição, ou se eu considero que existem operários antes da fábrica, ou se eu considero que existem, entendeu? Quer dizer, e era assim que a gente trabalhava, sem perceber. Então você tinha militantes antes do partido, sabe como é? Quer dizer, você trabalhava então com as pessoas criando as instituições. Era assim, os operários criando a fábrica, os loucos levando a criação do hospício, os alunos levando a criação da escola. E vem o Foucault e fala assim, não, é tudo ao contrário. Não existe a loucura sem o hospício. É o hospício que diz que aquilo é louco. As classes dominantes que definiram a cultura. Não é? Quer dizer, aquilo é homossexualidade, é doença, por quê? Porque os médicos falaram, na Grécia não era. Entre os índios não é. Então, eu acho que realmente a gente transforma a cultura. Mas o mundo é masculino. Não tem como, não é? Então não adianta eu querer falar que as mulheres, tudo bem, eu acho que as feministas, nós mulheres, a gente tem transformado demais o mundo. Mas não dá pra gente negar que o mundo é dos homens. E é uma idiotice negar isso. E, quer dizer, e também acho que é uma coisa que os homens caem num mundo que já é masculino, e, não é? Quer dizer, a coisa é muito complicada também para eles, não é? Não estou entrando nesse mérito da questão, mas eu acho que quer dizer, a sociedade burguesa é burguesa. Isso não quer dizer que nós todos somos burgueses, não é? Mas a nossa referência de prostituição, de homossexual, é burguesa. Querer dizer que um operário está fora disso, né, e que, portanto, ele tem valores próprios com os quais ele se opõe a essa cultura, pode ser que em alguma época, quando as classes tinham vidas muito autônomas, né, mas hoje, ou então da modernização para cá, em que você tem a generalização das disciplinas, como mostra o Foucault, né, em que você tem essa conexão de todo mundo, cada vez mais pela informação, pela mídia, não é? É muito complicado você dizer isso. Quer dizer, eu acho que é visível a gente ver no Brasil, eu acho que agora está muito mais claro isso, né? O aburguesamento da sociedade. Não é? Quer dizer, para quem é da minha geração, isso é muito visível. Não é? Quer dizer, a juventude nasce hoje, ela não tem mais condições de criticar o shopping, o McDonald's, o game, a música, não sei o quê. Eles não têm mais condições, porque é o que tem. É o que tem. Ou você come no McDonald's ou não come. Entendeu? Não adianta ficar sonhando com aquela comida da sua avó, artesanal. Só se você for morar lá em Canoa Quebrada, né? E mesmo assim ela já está, não é? Não, olha, francamente, eu fui para Porto Seguro, fazia 20 anos que eu não ia a Porto Seguro. Foi um choque, entendeu? Foi um choque, porque não tinha mais Porto Seguro de 20 anos atrás. Era Miami. Eu fui para um puto hotel, é verdade, eu cheguei lá, um hotel, assim, barato, dessas companhias que levam de turismo. Eu fiquei num hotel e me lembrou os Estados Unidos, me lembrou o dia que eu fui para Miami, é verdade. A cama de casal é assim, porque a cama dos americanos é imensa, né?
Era uma cama de casal imensa, o quarto era imenso, era tudo grande, completamente americano, entendeu? E toda noite tinha o luau, né? Uma festa no luau, cada noite era num. E era a mesma música. Então, eu vejo o seguinte, houve uma mudança muito grande com a modernização. Enfim, todo mundo entrou nessa mudança. Né? E ela, que é um aburguesamento, não tem dúvida. Agora, é claro que isso não significa que não haja resistências, que, né, não tem a garotada que quebra o McDonald's e que aí não quer mais comer, não é? Então, todos os grupos estão aí, né? A antiglobalização, ptd, ptd. Mas aí é uma luta, novamente a resistência, né? Quer dizer, é uma cultura dominante e é uma resistência, né? Mas eu acho que assim, o marxismo falava também isso, né? A ideologia da classe dominante, a ideologia da sociedade, né? A ideologia da sociedade, a ideologia da classe dominante. Só que a gente está vendo que essa ideologia é muito mais que ideologia, porque ela é arquitetura, ela é física, ela é saúde, ela é conceitual, a gente sabia, mas quer dizer, a gente não tinha percebido a dimensão da coisa, né? A dimensão da coisa é muito mais profunda, né? Eu queria só ler esse trechinho do Foucault em que ele fala o que ele entende por experiência, para contrapor a essa ideia dos historiadores sociais de que não tem experiência no Foucault. Né? Porque como os historiadores sociais trabalham antimarxistamente, né? Isso é antimarxista, trabalhar com a ideia de teoria de um lado e prática do outro. Porque o Marx diz exatamente o oposto, né? Quer dizer, a dialética é exatamente pensar concreto, abstrato, teoria e prática, subjetividade e objetividade, não é? E não essa dicotomização em que você veria os discursos, eu vou analisar os discursos médicos e as práticas populares, não é? Então Foucault diz assim, as formas da experiência podem trazer nelas mesmas estruturas universais, podem bem não ser independentes das determinações concretas da existência social. Entretanto, nem essas determinações, nem essas estruturas podem dar lugar a experiências, isto é, a conhecimentos de um certo tipo, a regras de uma certa forma e a modos de consciência de si e dos outros, se não for pelo pensamento. Não há experiência que não seja uma maneira de pensar e não possa ser analisado do ponto de vista de uma história do pensamento. É o que se poderia chamar do princípio de irredutibilidade do pensamento. Então ele vai dizer, porque ele está explicando que tipo de história, e aí eu entro também nesse item que eu queria abordar, que é o Foucault e a sua história arqueogenealógica. Porque ele está dizendo que tipo de história ele está fazendo. E os historiadores sociais sempre cobram de Foucault a história mesmo. Ou seja, cadê os prisioneiros no Vigiar e Punir? Cadê os homossexuais, as lésbicas, não sei o que lá, na história da sexualidade? Né? E quando você vai lá, tem tudo menos isso. Por quê? Porque Foucault não está fazendo a história dos agentes sociais, das experiências das pessoas. Né? Nesse sentido de pegar o seu cotidiano, e eu vou fazer a história das prostitutas, então eu vou contando a Maria, a Joana, a Lulu e não sei o quê, e a Lili. Ele está fazendo a história das relações. Quer dizer, ele está fazendo a história da relação que a nossa sociedade tem com a sexualidade. E a história que os gregos tiveram, a relação que os gregos tiveram com a sexualidade. E a relação que os romanos tiveram com a sexualidade. Então, a experiência para ele é alguma coisa muito mais ampla. Porque ela significa os saberes que foram produzidos, as práticas de poder que vigoraram, e as formas de exclusão, as formas de interdição, as formas de aceitação, não é? E as formas de relação consigo, de constituição da subjetividade e de sociabilidade e de relação com o outro. Então, para o Foucault, são esses três domínios que formam a experiência. O saber, os saberes, não é? As práticas discursivas, os poderes, as tecnologias de poder e as formas de subjetivação. Né, que vamos dizer, os três grandes núcleos temáticos de problematização do próprio Foucault. Quer dizer, a questão para ele como você vai entender uma prática se você não entender a racionalidade que a sustenta, não é? Porque todo mundo age em função do que pensa, não é?
Quer dizer, se eu sento com a perna cruzada e não em cima da mesa com a perna aberta, é porque eu fui culturalmente, não é? Eu tenho uma noção do que seja ser mulher, do que seja ser professora, do que seja não sei o que lá, não é? Quer dizer, então, vamos dizer, não tem como você pensar que uns fazem e outros pensam. Isso disse a burguesia para garantir a exclusão, né, dos trabalhadores do seu saber fazer e garantir a necessidade dos patrões. Não é? Mas isso tudo está muito desmistificado. Não é? Então a questão quer dizer, as formas de pensamento não são posteriores. Não é? Quer dizer, então pensar a experiência, você tem que pensar nesses domínios. Acho que é melhor ler um pouquinho Foucault. Ele diz assim, que, portanto, ele não estava fazendo a história da vida no interior das prisões, mas que ele estava fazendo uma história das práticas punitivas. Por que a prisão? Por que, de repente, nós achamos que sem prisão não teria controle da criminalidade e por que nós achamos que isso sempre foi assim? Quer dizer, eu realmente acho que antes de Foucault a gente não questionava muito a prisão, a historicidade da prisão. A prisão era natural, a fábrica era natural, tudo era natural. Não é? A escola era natural, o currículo era natural, a disciplina, a grade curricular era natural. Quer dizer, a gente nunca questionava essas coisas, esses procedimentos cotidianos. E ele vem e diz assim, que a ideia, portanto, era pensar a historicidade dessas formas da experiência. E aí ele diz o que ele entende por experiência. A tarefa era dar visibilidade ao domínio em que a formação, o desenvolvimento, a transformação das formas da experiência podem ocorrer. Isto é, uma história do pensamento. Por pensamento, entendo aquilo que instaura, nas diversas formas possíveis, o jogo do verdadeiro e do falso, e que, consequentemente, constitui o ser humano como sujeito do conhecimento, o que funda a aceitação ou a recusa da regra, e que constitui o ser humano como sujeito social e jurídico, o que instaura a relação consigo mesmo e com os outros e constitui o ser humano como sujeito ético. O pensamento, assim entendido, pode e deve ser analisado não apenas nas formulações teóricas, mas em todas as maneiras de dizer, de fazer, de se conduzir, em que o indivíduo se manifesta e age como sujeito de conhecimento, como sujeito ético ou jurídico, ou como sujeito consciente de si e dos outros. Nesse sentido, o pensamento é considerado como a forma mesma da ação, como a ação naquilo que ele implica o jogo do verdadeiro e do falso, a aceitação ou a recusa da regra, a relação consigo e com os outros. O estudo das formas de experiência poderá, então, ser feito a partir de uma análise das práticas discursivas ou não, se designa por aí os diferentes sistemas de ação, enquanto são habitados pelo pensamento assim entendido. Claro, é difícil e é sofisticado, né? Mas eu acho que hoje é fundamental, porque hoje está muito claro que essas partilhas têm atrapalhado. Né? Então, eu penso assim, que se a história social foi muito importante por dar visibilidade aos excluídos, ela tem suas limitações. E ela tem que pensar esses limites para dar a volta por cima. Não é? Ou então ela vai ficar envelhecida, vai sumir do mapa, não é? Quer dizer, eu vejo assim que, de uma certa maneira, nós estamos vivendo uma encruzilhada, não é? Quer dizer, eu acho que a questão para nós todos é que saída a gente dá, não é? Como inventar-se a si mesmo, como inventar as nossas disciplinas, o nosso mundo, ou jogar fora, não é? Porque o mundo mudou e ou a gente muda também, ou, quer dizer, nós vamos estar caquéticos, falando abobrinha, né? Penso que seria interessante conversar um pouquinho, né, nesses últimos 10, 15 minutos. Quando os historiadores falam, né, e às vezes criticamente ou não, de historicismo, né, o que está querendo exatamente ser dito com isso? Porque às vezes eu entendo de N maneiras diferentes, eu não sei se tem sempre o mesmo sentido. Então tem mesmo, tá? Mas se você puder dar só uma ideia, até em relação ao que você estava falando, que acho que em alguns sentidos tem a ver, né, criticamente e tal. Às vezes também se fala em historicismo pensando no ranking, né? Isso. Quer dizer, numa história que seria, vamos dizer, uma história do evento, positivista. Agora,
os últimos trabalhos que eu tenho, quer dizer, eu fui banca de uma tese de doutorado na USP há pouco tempo, de um orientando do Renato Giannini, mas que tinha feito graduação lá na Unicamp. E o trabalho dele é todo voltado a desconstruir essa noção de que o ranking ou que o positivismo seja essa coisa que a gente tem na cabeça, no sentido de mostrar muito mais uma riqueza do ranking e mostrar que a tal da frase dele nunca foi dita dessa maneira, não foi exatamente isso que ele disse, de que vamos conhecer o passado tal como aconteceu. Diz que a frase dele está completamente descontextualizada e que nem ele acreditava nisso. Quer dizer, que esse princípio de realidade, né? E, em geral, quando a gente fala de historicismo, a gente remete a ele, né? Mas, para falar a verdade, eu acho que é um conceito também muito confuso, porque às vezes as pessoas falam em historicismo e estão pensando no Croce, às vezes, eu acho que assim, não tem, eu não saberia te dizer assim, é confuso sim, cada um que fala em historicismo está pensando numa coisa, né? E além de mais, existe uma diferença entre historismo e historicismo, então é uma coisa bem complicada também, entendeu? Ai, agora eu não lembro, apagou da minha cabeça a diferença. Enfim, mas tem uma diferença, né? Apagou da minha cabeça. Por isso mesmo, porque é muito fluido. Tem horas que historicismo é historismo, tem horas que se liga a essa ideia de falar dos fatos, de contar os fatos, uma história que não... Vamos dizer, a ideia de uma história que seria evenemential, pura. Vamos dizer, uma história... É que é a noção, vamos dizer, se você pegar os livros de memória dos velhos, né? Em geral eles contam fatos, né? Assim, como se não tivesse uma lógica, não é? Quer dizer, eles vão desfilando fatos, né? Só que hoje a gente fala, existe é um estilo, né? É um estilo isso. No senso comum, história é muito isso, né? No senso comum antigo, história está muito ligado a essa prática de você contar fatos, e em geral guerra, história política. História é história política, não é? Quer dizer, história é história política e, né, não é história cultural, não é história mental, não é história filosófica, não é história, não é? E isso por exemplo, a gente tem aparece muita gente para fazer seleção de mestrado lá na história, que vem do jornalismo, por exemplo. E eles falam, poxa, mas os fatos estão aí, né? Nós trabalhamos com fatos. E vocês? Nessa coletânea organizada pelo Jenkins, o tal do História Pós-Moderna, no final tem se não me engano, tem um artigo até do Hayden White, em que eles estão discutindo, através do pós-modernismo, essa questão do revisionismo histórico, né? Principalmente em relação à questão dos campos de concentração, que houve aquela questão que foram negados, etc. Eu acho que essa discussão é um negócio que atravessa e atrapalha, por um lado atrapalha, porque assim, aí tem um fato, entendeu? E não é versão, etc. Mas como é que se discute isso pós-modernamente? Por exemplo, vamos pensar uma coisa muito nossa, né? Se daqui a pouco começa a aparecer uma versão muito bem construída, né? Muito literária, digamos, dizendo que não houve tortura no Brasil. Como é que dá para discutir isso dentro disso? Não é para imaginar. Muito difícil. É muito difícil, realmente. Eu acho que assim, essa é vamos dizer, a principal crítica, não é? Que os modernos fazem aos pós-modernos, né? Agora, eu acho assim que também, para os pós-modernos, não quero dizer que não existe, que as coisas não acontecem, né? Que não existe o real, não é? Nesse sentido, a questão é que não existe esse lugar que dá a garantia da verdade, né? A garantia de que a verdade... Mas, quer dizer, eu acho que é um limiar. Eu penso o seguinte, quer dizer, o discurso não é apenas aquela coisa que a gente está falando, não é? Se a gente pensar que o discurso é ação e que você, vamos dizer, se você pensar de uma maneira mais ampla, o discurso, se você pensar que você mesmo é um texto, nesse sentido, entendeu? Quer dizer, essa experiência está assimilada, né?
Quer dizer, uma experiência minha, ela não está só na hora que eu falo. Então, do que eu não falo, eu não tenho experiência. Quer dizer, eu posso estar agindo como uma pessoa que tem uma carga de, vamos dizer, de ter sido assediada, de ter sido estuprada. Não é preciso que eu fale tudo, não é? Então, o discurso não é apenas aquilo que você escreve e fala. Não é? Eu acho que é tudo, é muito mais, não é? Agora, eu estava pensando o seguinte, eu acho que essa questão é complexa e eu preciso pensar no assunto. O que eu fico irritada é que eu vou ter resposta assim daqui a 2 anos, entendeu? Aí já passou a situação. Não é? Quer dizer, agora eu tenho resposta porque... Mas enfim, eu estava pensando o seguinte, não é? Que às vezes eu acho assim, que de repente me vêm alguns trabalhos que eu fico assim meio chocada, entendeu? Porque eu fico pensando, meu Deus, essas teorias estão caindo de uma maneira muito errada. Né? Por exemplo, me vem um trabalho assim, eu quero fazer história das pessoas na cidade de São Paulo, ou então no Rio na Praça Tiradentes, no século XIX. E aí eu falo assim, como assim, história das pessoas? Não, porque a gente tem que chegar assim, desarmado, sem modelos, para não fazer a realidade encaixar nos modelos. Quer dizer, então, eu acho que assim, é uma má compreensão Quer dizer, eu acho que assim, a relativização não é vamos dizer, uma eliminação dos conflitos, não é? Por exemplo, as pessoas falam assim, mas o pós-modernismo relativiza tudo. Sim, mas espera aí, né? Calma lá, né? As pessoas enxergam uma diluição. E eu não acho vamos dizer, eu não acho que o pós-modernismo despolitiza. Agora, até pode despolitizar. Não é? Eu acho que é o contrário. A ideia é que politize. É que você perceba o poder nas múltiplas práticas cotidianas e não o poder no Estado e uma dominação que vem só de cima para baixo. Né? Quer dizer, então, eu também fico pensando, mas então, como é que essas pessoas estão recebendo isso? Né? Porque a ideia que os marxistas, a crítica que os marxistas fazem é que, por exemplo, que vamos dizer, o pós-modernismo despolitiza. Então, eu penso assim, mas o Foucault, para mim, politiza. Como é que eles podem achar que o Foucault despolitiza? Não, mas não tem mais luta de classes. Bom, não tem luta de classes daquele jeito. Mas eu acho que o Foucault me faz entender muito mais a dominação e, portanto, a luta de classes do que o marxismo, de uma certa maneira. Quer dizer, de uma certa maneira, óbvio, né? Eu não estou negando, eu acho que o marxismo é porque eu já tenho eu já incorporei o que o marxismo me trouxe, né? Mas eu penso assim, quando vamos dizer, a leitura do Foucault mostra que a sociedade é burguesa na sua forma arquitetônica, quer dizer, a dominação está na arquitetura moderna, então eu acho que ele está mostrando a luta de classe, sim. Não é? Só que, vamos dizer, é uma outra maneira, quer dizer, ele está mostrando uma dominação cultural e não social, estritamente, né? Quer dizer, ele não está mostrando a ação de uma classe, ele não está fazendo essa análise. Ele está mostrando como é que culturalmente a gente não vai nem se dando conta de como a gente vai embarcando na armadilha do inimigo. Não é? Quer dizer, como você acaba enxergando com os olhos do inimigo, olha, não existe poder aqui, o poder está ali, não é? E como nesse sentido, então, você ajuda a despolitizar, não é? Agora, eu posso dizer o seguinte, o marxismo, vamos pensar no Partido Comunista. O que o Partido Comunista fez? Por exemplo, na luta com os anarquistas, no começo do século XIX, né, quando surgem, junto com os marxistas, né, Proudhon e Marx trabalham junto, eles estão fazendo a crítica da modernidade. Eles estão dizendo assim, tem relações de poder, aqui e agora. Tem relações, essa família é a família burguesa. O casamento é uma prática conservadora. Quer dizer, eles estão fazendo a crítica de uma coisa que está nascendo. Não é? O Bakunin, se você ler o Bakunin, em 1870, ele te descreve a União Soviética. É uma coisa impressionante, não é? Quando eu li o Bakunin a primeira vez, eu falei, que isso? O cara já sabia tudo o que ia acontecer.
Quer dizer, ele fala, vai haver a ditadura do proletariado, a tomada do Estado, vai levar um fortalecimento do Estado. Vai criar uma burocracia, uma nova casta, não sei o quê. Ele fala tudo a mesma coisa. E as pessoas vão continuar subjugadas. Entendeu? Agora, o Partido Comunista fez o quê? Quer dizer, com tudo que ele também fez de positivo, mas vamos dizer, ele fez o quê? Disse, não existe política, não existe poder aqui, o poder é no sindicato e é no partido. E destruiu os anarquistas, matou os anarquistas, por exemplo. Entendeu? Na Revolução Espanhola, os anarquistas foram mortos pelos comunistas, pelos stalinistas, né? E a gente sabe o prejuízo também que nós pagamos por isso. Por toda uma leitura autoritária da história que é profundamente excludente. É muito louco isso, né? Parece que eu estou falando coisas sem sentido, né? Por mais que ela inclua os oprimidos. Não é? Quer dizer, como é que eu posso dizer? A historiografia marxista, ela inclui os oprimidos, porque ela deu visibilidade aos pobres, mas ela é profundamente excludente, porque ela tem a noção de lumpenproletariado que não merecem história. Pois não. É um pouco em torno da pergunta dela, da professora. E eu fiquei pensando, eu sou da área de teoria literária. E eu trabalho com literatura brasileira. E a questão das versões, e a questão da estratégia, do discurso, dessa terminologia, né, que está tão disseminada, né, ela me provoca algumas perguntas. Por exemplo, na literatura contemporânea, a gente encontra alguns autores, Rubem Fonseca talvez seja o mais conhecido, né, que trabalha com uma desliterarização, vamos jogar um nome assim, quer dizer, ele tenta recuperar alguma coisa que a gente pode chamar de fato. A narrativa dele é muito enxuta. Então eu fico pensando nesse movimento, né, que está acontecendo, que você colocou tão bem, né, me provoca algumas questões. Por exemplo, quando ela falou, quer dizer, se alguém algum dia construir um discurso muito bem feito de que não houve tortura, né, quer dizer, e hoje em dia, como é que nós somos praticamente controlados pelos discursos? Porque cada vez mais o controle do discurso é competente. Né? Quem fala, quem pode falar, quem publica o quê, o acesso à revista, né? O acesso à publicação. Então, eu fico pensando qual é essa forma de circulação e qual é esse deslizamento semântico do que se chama fato, do que se chama ficção, né? Que está, eu acho que nessa questão dos estudos pós-modernos e que me atrai e ao mesmo tempo me afasta, porque eu sou da área da literatura e eu fico onde é que está a literatura está voltando para o fato e a história está voltando para a narrativa, sabe? Então eu queria talvez entender, não sei se me expliquei bem, mas assim, muito em cima dessa pergunta que ela... O que eu acho é que, eu não sei se eu sei avançar muito a questão, entendeu? Eu acho que assim é difícil o debate, eu não sei se eu sei avançar muito, né? Por exemplo, o Paul Veyne, às vezes eu fico procurando como é que os grandes historiadores, as pessoas que eu admiro, respondem a isso, né? O Paul Veyne, por exemplo, diz assim, que ele vê a diferença entre um historiador e um literato da seguinte maneira: o literato pode falar no seu estudo, no seu romance, que havia um cavalo que voava, e o historiador não pode, né? Que o historiador trabalha com uma coisa que se chama documento. Então, que por mais que aquele documento seja um discurso, ele é um documento. E a gente ainda tem isso, né? Quer dizer, então, vamos dizer... quer dizer, tudo que o historiador fala, ele tem que comprovar. Entendeu? Quer dizer, assim, eu não posso... quer dizer, se eu fizer um livro sem documentos, sem comprovar, sem mostrar de onde que eu estou partindo e de onde que eu tirei essas coisas que eu estou afirmando, eu não sou aprovada. Não é? Então, isso é um grande definidor para nós. Agora, o que eu acho é assim, quando a gente fala, bom, o discurso, nós somos contra, né? Primeiro, será que a gente não está pensando novamente em discurso de um lado e prática de outro? Segundo, será que, agora, em outras épocas, nós também não éramos controlados pelo discurso? Entendeu? Quer dizer, enfim... Se você pensa assim, antes de 1970, o que era a história do Brasil? Não é? Quer dizer, o que é a história do Brasil na cabeça das pessoas? É o discurso da classe dominante.
Quer dizer, isso, quando eu digo isso, eu não quero dizer, eu não estou pensando em discurso nos termos marxistas, não é? Como uma ideologia. Não é? Se eu pensar assim, então eu tiro a ideologia e aí o que aconteceu mesmo? Não é? Agora, eu estou falando de discurso de uma outra maneira. Quer dizer, quando eu digo assim, é o discurso das classes dominantes, eu não estou querendo dizer que as coisas não aconteceram, que elas inventaram tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que elas inventaram tudo. Por quê? Não é? Quer dizer, o Getúlio Vargas não existiu? Ele existiu. Agora, ele foi o pai dos pobres? Não é? Quer dizer, então, eu fico pensando o seguinte, quando se cobra aos pós-modernos essa questão, tudo agora é interpretação, a impressão que me dá é que a gente volta para aquele lugar em que a gente está considerando interpretação, discurso, como ideologia. E que você está falando, os fatos estão aqui, o discurso está ali. A prática está aqui, o discurso está ali. Não é? Agora, quando eu vou pensar que o discurso é constitutivo das práticas, então eu acho que aí não dá para, não é? Eu acho que, vamos dizer, não dá para eu fazer essa demarcação. Eu acho que assim, não existe a Margarete e a ideia que eu tenho da Margarete, não é? Quer dizer, eu sou a ideia que eu tenho de mim, não é? Quer dizer, eu não acho que é possível você separar isso. Como é que eu posso dizer, olha, a imagem que eu tenho de mim está aqui e eu estou aqui? Não é? Quer dizer, como é que é possível a gente dizer assim, o regime Vargas está aqui e o discurso sobre ele está lá? Porque o regime Vargas é constituído com a ideia de que ele é moderno, de que ele é ruptura, não é? Então, quer dizer, por exemplo, a prisão, ela nasceu com o discurso da sua necessidade, não é? Então, você não consegue separar isso. Tanto que as pessoas acham que sem prisão vai ser o caos. Agora, por exemplo, né, o Hayden White, o que ele fala? Que os historiadores ficaram com a narrativa, né, a mais conservadora, que é o romance histórico do século XIX. E por que eles não trabalham com uma narrativa moderna, com um romance moderno, não é? Quer dizer, então, eu acho que assim, o discurso sempre houve, não é? O controle do discurso sempre houve. O que não havia era uma reflexão sobre isso. Não havia uma reflexão sobre essa prática, né? Agora, eu acho também isso, que a maneira como as coisas caem é complicado, né? Como no marxismo, né? Quer dizer, imagine uma teoria que é dialética e que fala em dialética e as pessoas pensam teoria aqui e prática ali. Não é? E pensam em... Quer dizer, não tem nada a ver. Quer dizer, a maneira que cai é uma maneira... Isso é muito complicado. E eu vejo isso no pós-modernismo, no sentido de que, de repente, vem a juventude, não é? Quer dizer, assim, aparecem assim, alunos lá no nosso programa que são capazes de escrever 10 páginas sobre esse copo d'água, mas não conseguem perceber o copo d'água em cima de uma mesa numa sala. Então é uma coisa impressionante, porque a pessoa vem e fala, não, eu vou mexer com a micro-história. Aí a pessoa faz assim um romance sobre um homem que deu uma facada no seu vizinho. E acabou. Entendeu? Quer dizer, não tem data, não tem época, não tem lugar, não tem... é completamente descolado, entendeu? Aí eles falam, bom, mas nossa, professora, você está querendo contexto? Que coisa antiga. Compreendeu? Então, aí eu acho assim, puxa, mas espera aí, então é o caos, né? Porque não é nada disso, né? Quer dizer, a questão não é jogar fora, não é isso. Você perdeu o contexto. Né? É perder o contexto, mas recuperá-lo de outra maneira, não é? Porque senão você joga fora as aquisições da cultura. Esses autores que eu tenho lido, eu acho que assim, a questão deles não é jogar fora. Por exemplo, se eu vou trabalhar com gênero, então agora eu não vou mais falar de classe. Ou então todos os marxistas, se você fala em gênero, eles falam, bom, e a classe? Eu falo, bom, meu filho, mas por que eu só posso fazer uma coisa, não é? Eu só posso tomar uísque. E se eu quero tomar cerveja, ou se eu quero, né? Quer dizer, você não tem...
você tem que falar só da mesma coisa. Quer dizer, ou então para falar do gênero você tem que subordinar a classe. Porque, quer dizer, o que eu enxergo aí? Eu enxergo uma prática de poder. Quer dizer, você tem que subordinar e não democratizar, e não deshierarquizar, não é? Agora, eu sei, a questão é muito complicada, porque... Agora, de qualquer maneira, o que eu acho que é isso, que, vamos dizer, quando se está falando nas práticas discursivas, a questão não é dizer que, então, o fato não existe. É que o fato não existe sem a interpretação que o constitui. Então, não é negar o real, é negar a representação do real. Nós estamos negando a representação do real que está na cabeça das pessoas. Eu acho que o Foucault não está matando as pessoas, ele está matando o sujeito universal, para poder encontrar os homens infames, né? Ele tem aquele livro, A Vida dos Homens Infames. Você só vai poder encontrar os homens infames, quer dizer, sem fama, né? Os homens, as pessoas simples que estão fora da história. Você só vai poder encontrar essas pessoas se você matar o sujeito. Quer dizer, você só encontra os sujeitos se você matar o sujeito. E eu acho que a confusão está aí, né? Porque vem o pessoal da história social e fala, mas vocês matam o sujeito. Não tem gente. Pode até ser mesmo que haja trabalhos de historiadores Foucaultianos em que não tenha gente, porque eles estão achando que o discurso está num plano que não é experiência, né? Eu acho que essa coisa é difícil, porque é um pensamento difícil, né? Mas eu vejo assim que, quer dizer, ao que o pós-modernismo está chamando a atenção? A essa ideia de que o discurso não importa, importa o fato. Então eles estão invertendo, né? Estão falando que o discurso é constitutivo do fato. Não existe descolado. Então, eu tiro de... Né? Então eu acho que a questão do Ginsburg, nós não vamos mais falar do Holocausto, então o Holocausto não existe. Eu acho que é uma falsa questão. A questão não é isso, não é negar o fato e agora ficar com o discurso. Assim como a questão do feminismo não é tirar os homens e ficarem as mulheres. A questão é integrar, é denunciar, porque sempre que você fala em feminismo vem alguém e fala assim, mas agora então vão ser as mulheres do poder e os homens embaixo. Fala, não, fiquem calmos, você não gosta de todo mundo. Né? Quer dizer, não é essa a questão. A questão é que o mundo é dos homens, né? Que um homem pode fazer coisas que eu não posso. Que eu me sinto oprimida num mundo que... Quer dizer, os homens não podem saber disso, porque eles não têm essa experiência. Atualmente eles podem, porque eles estão começando a escutar a gente falar. Mas daqui a pouco tempo não escutava. Não é? Quer dizer, eles olhavam para você e enxergavam uma coisa que eles imaginavam. A gente não tinha espaço, a gente não falava, a gente não se colocava, a gente não se manifestava. Agora está todo mundo assim, né? Não sabe como reagir, a nova mulher, que isso, né? Porque agora a gente está começando a falar, a colocar, a tirar o véu, né? O véu né? Nós estamos começando a tirar o véu e falar. Mas a questão... tá bom. A questão é que então, a questão não é agora, então, ter a história da vida privada e não ter a história da vida pública. Mas é perceber que há uma hierarquização, em que você trabalha com o público em detrimento do privado, dizendo que você não é excludente, em nome da democracia. Não é? Porque toda essa a cidadania, a democracia, a história social tem todo esse discurso, os direitos humanos. Não é? Só que, ao mesmo tempo que inclui, é completamente excludente. Porque tem algumas diferenças que são importantes e outras não são. Então, as de classe são importantes e as de gênero não. Quer dizer, então, o que eu estou vendo, por exemplo, no caso do feminismo, né? A ideia não é substituir um poder por outro, é destruir o poder, né? Por isso que eu defendo o anarquismo, né? A questão é destruir o poder, porque o poder é histórico. E é possível, sim, um mundo sem poder. O negócio é que as pessoas não acreditam nisso, né? As pessoas não acreditam na possibilidade de viver sem Estado, de viver sem chefe, de viver sem patrão. Quer dizer, as pessoas, na minha opinião, as pessoas são muito descrentes, porque elas não acreditam em si, né? Eu acho as pessoas profundamente descrentes, porque acham que precisam de um poder do Estado. E a gente está cansado de saber que Estado existe para fazer guerra.
não é? Para que existe o governo americano? Não é? Para que existe os nossos políticos? A gente está cansado de saber isso, mas na prática a gente não leva ao limite, né? Essa crença. E porque na verdade a gente acha que ainda é melhor ter isso do que nada. Do que nada. O que é o nada? O nada é a gente se autodeterminar, né? Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é uma falsa questão, na minha opinião, viu? É uma falsa questão. Porque eu acho que ela é colocada nesse parâmetro de que o discurso cria a realidade. Como diziam os idealistas. Agora, quando os pós-modernos estão falando que o discurso cria a realidade, não é a mesma coisa. Quer dizer, eu dizer que as mulheres inventam a maternidade, eu não estou querendo dizer com isso que não houve mães no passado, claro. Não é? Quer dizer, se você falar assim, as mulheres inventaram a maternidade no século passado. Os médicos, né, inventaram a maternidade no século passado. Quer dizer, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, peraí, não tinha mãe antes? Mas não é isso que nós estamos falando, né? Quando a gente diz que o discurso produz significados, ou que a gente inventa a história, não quer dizer que a gente vá negar tudo e fazer ficção pura. Vamos dizer, uma questão a ser pensada demais, né? Porque é muito complicado um mundo de imagens esvaziado dos conceitos, né? É muito complicado, sim. Porque eu acho que, de repente, assim, a gente tem um mundo da imagem esvaziado de conceitos. Então, a juventude tem só imagem, né? Isso é uma coisa muito complicada mesmo, né? Eu não sei como é que é possível reverter, pois não? Sim, mas é que está completamente, né, deslocado, né? E a tendência, vamos dizer, é um mundo de imagens, né? Em que você fica citando uma coisa ou outra, né? Então, não sei. Acho que isso também é um debate, né? Bastante complicado. Agora, o que eu acho importante é que, de repente, a gente não pensava em todas essas questões, né? Porque agora elas estão sendo colocadas, né? Horário. Muito obrigada. Estou à disposição. Agradeço novamente o convite e estou à disposição.